Olá para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp, seja em TV aberta ou em multiplataformas. A gente está começando hoje mais um programa Cultura e Saber direto aqui da cidade de Ribeirão Preto. Mais uma vez, a equipe da Rede Alesp vem aqui para essa região que é rica no agro, mas rica também na cultura, quando a gente fala de livro, de arte, cinema, documentários, né? Você já viu aí na nossa programação vários produtos quando a gente fala de Ribeirão Preto. E hoje a gente tem a grata satisfação de bater um papo, de conhecer a história dele, que já me adianto aqui que são mais de 30 produtos, 30 livros, filhos. Vou saber como é que ele, como é que ele chama, né, essas obras. André Luiz, obrigado, seja bem-vindo. Ô, Ranieri, foi um grande prazer, agradeço o convite e tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso. Estou à disposição. Falar de livros, falar de cultura é muito bom, sempre bom e de alguma maneira acho que a gente tem essa missão, né, de fomentar a leitura eu digo para os pequenos porque eu trabalho com crianças, né, mas é a partir dos pequenos que esse hábito da leitura pode se solidificar ainda mais, né? Antes do André, diretor de escola, né, vem dessa vida da educação junto ali com a sua família, né? Veio o André escritor desde pequeno. Como é que era a tua ligação com os livros na infância? Olha, eu tenho 60 anos, né? Então, na minha infância, inclusive, eu morava aqui no centro de Ribeirão. Minha maior alegria, como diz a música do Caetano Veloso, né? A, a- o sol na banca de revista me enche de alegria e não preguiça, né? Então, o que me encantou no primeiro momento foram os HQs, os gibis, né? Década de 70, final da década de 60, década de 70, você não tinha ainda muitas editoras no Brasil. Então, a paixão pela leitura sempre houve, revistas de esporte, então pelos magazines, pelos gibis, né? E aí, depois os livros foram chegando autores, né? Você só tinha, ou pelo menos com mais ênfase, o Monteiro Lobato. Depois você começa a conhecer Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Maria Clara Machado, né? E o próprio fato de depois ter virado, né, um educador sempre me colocou perto dos livros, né? Como curador de bibliotecas. Então, eu digo sempre, né? Antes de tudo vem o leitor, né? E eu sou de um tempo que o livro era a companhia, né? Você ia para a praia, você levava o livro. Você ia para o consultório médico, você levava o livro ali, ficava esperando a consulta acontecer. Então, a descoberta da leitura foi pelo gibi, e a descoberta do encanto, né, das histórias foi pela minha mãe. Sou de uma geração que os adultos eram modelos de leitura, né? Você ia nos lugares, as pessoas estavam lendo, né? E minha mãe era dessa geração, né, que dava tempo de sentar à beira da cama, contar uma história. Então, é mais ou menos isso. E tinha um avô também, fazendeiro, né, que era contador de causos. Então, acho que tudo se junta, né? A questão da oralidade, né, da contemplação, um tempo onde a criança era mais contemplativa, né, conseguia parar segurando um livro, e não ficar entediada, né, então os tempos mudaram um pouco. Por isso que a gente sempre concorda, né, e fomenta essa questão do estímulo, principalmente ali na Sim. primeira infância. Você que trabalha com criança, Uhum. você sabe muito bem, né, o que que é isso, esse estímulo à leitura. A criança reproduz aquilo que ela vê na casa, o que ela vê, Sim. né, ali com o pai, com a mãe. Eu mesmo, eu sempre falo que eu sou jornalista a partir do momento que eu via e meu pai pedia aos 6 anos para eu ir a uma banca comprar Comprar um o jornal jornal. todos os domingos. Uhum. Isso me fez querer ter esse interesse ali pelo jornal, pela leitura. E é isso, é importante esse estímulo, né, É, André? esse ritual, né? Mas você falou bem. Eu lembro meu pai, falecido, já era médico, ele lia aqueles livros grossos de literatura médica, né? Mas com uma cara tão boa. Poxa, esse negócio deve ser bom, né? Então, esses modelos, espocando ali na sua frente, te traz uma percepção de prazer, né? E aí, por conta disso, eu sempre vi o livro como objeto do prazer. Eu, inclusive, nos dias de hoje, como professor, como educador, acho fundamental, muito importante, a qualidade da curadoria dos livros, né? Para que a criança, porque tem famílias, como a gente disse, né? Hoje você não tem mais o modelo do adulto leitor. Então, a biblioteca da escola, a biblioteca pública, enfim, esses lugares que fomentam a leitura são os lugares mais importantes. São aí os lugares de capturar, sobretudo a criança, né? Então, é importante caprichar nessa curadoria para que as crianças tenham acesso a bons livros. E uma outra coisa que eu sempre digo na escola, e fiz até um videozinho no Instagram outro dia, é que livro não é necessariamente coisa de escola.
Senão você também corre o risco de levar para a criança sempre o livro como um compromisso, por vezes, pesado. Pô, tem que ler, depois tem que fazer a interpretação do texto. É legal, mas assim, não é só isso, né? O livro, a literatura, a ficção é outra história, quer dizer, é trazer uma expansão de vocabulário, um gosto pelo livro, mas também uma fluidez do imaginário. Então, acho que tem que ter esse meio termo, né? Escola proporcionando bons momentos com contadores de história, né? Os contadores de história são muito importantes, né? O contador de história talentoso, sedutor, né? E o livro mesmo, a questão da textura, de manusear o livro, eu acho que são experiências que a gente tem que prover para a infância e infância mesmo, desde as crianças de 2 anos ali, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito da tecnologia, né? Porque recentemente também eu estava falando que eu sou daqueles, e você há de concordar também, que não tem sensação mais gostosa, né? Do que você pegar um livro, você sentir o cheiro do livro novo, você Exato. folhear o livro, né? E ler, até que adquirir um e-book, né? A gente sabe que a tecnologia está aí, a informação está na Uhum, palma da mão, uhum. mas essa sensação é muito gostosa. Um outro ponto importante é de tirar essa responsabilidade de que esse livro só tem que estar ali na sala de aula ou na Sim, escola, né? Eu acho exato. importantíssimo você falar como educador, trazer essa fala também, porque a gente fomenta cada vez mais isso. Tem que tornar esse hábito frequente na casa, nos Sim, lugares, no sim, carro, na praia, como você bem exato. disse. É isso. Eu sou desses que eu fico torcendo para que isso não morra, né? Para que isso aconteça. Agora vamos falar do escritor. Vamos tirar um pouco dessa parte mais ali da educação, Tá né? O profissional certo. da educação. Uhum. O primeiro livro, como é que foi chegar na primeira publicação, A, na C- primeira a obra? Cidade dos Cachorros. Mas é interessante, né? O escrever e o meu trabalho como educador é uma sala contígua, não tem muito jeito de Se dissociar. confunde, né? Se Até pela, confunde. pela historinha que eu vou rapidamente contar. Eu faço teatro com as crianças, eu trabalho com um projeto chamado Entonação na Leitura, Fluência e Entonação na Leitura. E a culminância desse projeto com crianças de 7 anos é sempre montar um roteiro de teatro, né, para apresentar no final do ano. Bem, pois bem, com crianças de 7 anos, faz 30 anos que eu faço isso, né? E eu sempre no início pegava um texto de Ziraldo, adaptava, fazia adaptações dos grandes autores. Em 2006 eu tive uma ideia, eu não sei se eu estava assistindo muito Tom e Jerry, né? Eu falei, puxa, eu queria escrever alguma coisa para essa molecada, era uma turma mais agitada. Eu pensei muito nessa coisa do cachorro, do gato e do rato, uma bagunça organizada, né? E aí fui escrevendo um livro chamado A Cidade dos Cachorros, fui escrevendo um roteiro, A Cidade dos Cachorros. Daniel, eu estava já quase há uma semana da apresentação, num dos últimos ensaios, uma menina chamada Thaisa, hoje tem 30 anos, tenho contato com ela até hoje, ela me puxou a camisa assim, né? Aqueles chamam de tio, né? Tem esse vínculo afetivo. Tio André, nossa, eu estou adorando fazer essa peça, né? Mas me conta, onde eu compro esse livro? O livro não existia, né? Eu olhei para a Thaisa, Era apenas um uau, roteiro até você então. me deu uma ideia, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Poxa, criança é papo reto, né? Se ela gostou e era uma menina bacana, curiosa, inteligente, falei, olha, tive um feedback interessante. E aí, Ribeirão tem muitos bons ilustradores, tem amigos artistas, né? Eu falei que eu vou transpor essa narrativa de roteiro para uma ficção literária, né? E aí o Renato Andrade, que é um grande ilustrador, artista plástico de Ribeirão, fez as ilustrações e foi o primeiro livro. Meus 4 primeiros livros foram independentes, aquela batalha mesmo, né, de eu que fui na gráfica, eu que editei, né, financiei ali os ilustradores. Agora, o interessante é que todos esses 4 que começaram como independentes, todos eles ganharam casa editorial uns 8, 9 anos depois. Então, estão todos né, em editoras distintas. Mas foi assim que surgiu, escrevendo um roteiro para crianças. Aí eu tomei gosto, aí não parei mais de escrever. Aí não parei mais de escrever. E naquele momento ali, como que era a sua relação, a rede de apoio para que isso tudo acontecesse? Eu era, um- eu tinha um privilégio, né, Ranieri, porque eu tinha a escola, né? Então, eu suponho que nos primeiros 2, 3 livros, né, as vendas foram muito boas, mas muito mais vinculadas ao carinho que as crianças e os pais tinham pelo tio André, que inclusive eu sempre, na minha relação com as crianças, desenvolvi atividades mais voltadas para o lúdico, para a arte, então as crianças acabam gostando mais do que aquela coisa mais sistematizada. Então, no final do dia, a conta se pagava, né? Quer dizer, eles prestigiavam lá os lançamentos, então pagava o ilustrador, pagava a gráfica,
E aí depois eu comecei a me apaixonar mesmo, e você percebe uma evolução. Você no começo falou, você falou, acho que até em off, a coisa dos filhos, né? E é interessante, eu sou escorpiano, né? E eu tenho mais dois irmãos. Eu vivia quando criança perguntando para minha mãe, mãe, crise de ciúmes escorpiano, né? Mãe, você gosta mais de mim, da Tassiana ou do Duda, né? Pô, André, eu gosto igual, vocês são diferentes, mas eu gosto igual. Eu acho que eu devia encher a paciência dela, né? Aí um dia ela falou assim, pô, André, quando você, né, crescer, casar ou não, ter filhos, aí você conversa comigo sobre isso, né? E eu casei, mas só tive um filho. Então, em relação ao filho, né, não dá para ter essa percepção. Mas a gente chama mesmo de filhotes literários, né, os filhos de papel, né? E essa é uma pergunta muito interessante que todo debate escolar, né, aquela escola que adota um livro meu, eu vou conversar com as crianças, sempre é recorrente essa pergunta: qual livro é o seu, qual filho literário é o seu preferido? Todos são amados, né? Agora, uma coisa que eu digo sempre, e aí até num sentido de ser um pouco pedagógico com as crianças, todos são amados, mas é lógico que os mais recentes são sempre os melhores. Porque, né, como jogar futebol, fazer balé, a vida é treino, a vida é exercício, né? E você vai se superando, você vai descobrindo novas fórmulas e formas de escrever. Mas é isso, Você foi o último filho? eu fui o Aí talvez você primeiro, tenha a resposta. não é? Olha, para você que está acompanhando o nosso programa, né? Você está vendo esse espaço onde nós estamos gravando. Nós estamos aqui na Biblioteca Sinhá Junqueira, aqui em Ribeirão Preto, na Sala dos Vitrais, uma sala linda, né? Esses vitrais aqui, que tem toda uma história. Para quem é morador da cidade de Ribeirão Preto, olha, vocês são privilegiados por essa biblioteca, esse espaço maravilhoso que fomenta a cultura. A partir de que momento você começou a concorrer, se inscrever em concurso? Como que foi essa sua relação? Ó, como não oficiosamente, mas oficialmente, uma coisa que dentro de mim deu start foi como eu falei, os meus quatro primeiros livros foram independentes. Um deles era um livro de poemas chamado Bichos de Versos. E isso era do tempo que a gente mandava um envelope pardo, não era nem por e-mail, né, ou PDF. Então você mandava o manuscrito ali pelo envelope pardo. E a editora Paulo se interessou. Isso foi em 2012. Então, de 2006, quando eu comecei a escrever, passaram-se 6 anos. Aí eu fui, puxa, agora eu sou um escritor publicado por uma editora convencional, né, que bancou, vou receber meus 10%, essa coisa toda. E isso foi um divisor de águas bastante importante, né? E aí eu já tinha, mas eu sempre escrevi, né? E aliás eu digo isso muito para as pessoas que gostam de escrever, né? Gosta de escrever, escreva, independente né, de ser publicado ou não, né? De qualquer maneira, escrever é uma catarse muitas vezes, né? E aí eu fui, na época, as redes sociais surgindo, então algumas facilidades iam acontecendo, você fazer contato prévio com os editores, tinha a possibilidade de, pela rede social, observar o perfil de cada editora, até para não dar tiro para todo lado, né? E perceber que editora, através dos catálogos, né, tinha mais a ver com o seu pensamento, com o tipo de literatura que você escrevia, mas foi em 2012. E aí muita coisa foi surgindo, mas é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É, teve um livro, O Pequeno Baobá, que foi finalista do Flipossos, é, muitos livros adotados por prefeituras, né, municípios. Agora, o Pequeno Baobá já há 3 anos é adotado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, toda a rede do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio, aliás, da cidade do Rio de Janeiro. O ano passado eu tive uma surpresa muito grande com o livro O Menino que Andava sobre Hipopótamos, fui finalista do Jabuti. Então são coisas assim que eu não sou não fico muito deslumbrado, mas eu fico feliz de perceber que essa trajetória toda tem dado frutos, né? Esse reconhecimento, né? Isso me deixa bastante feliz e mais animado ainda a melhorar e a escrever e produzir mais. Você falando aí da cidade do Rio de Janeiro e tal, eu ia te perguntar, esse sotaque não é tão peculiar aqui da região. Morou fora? Como é que... Não, não, a minha família é mineira, eu sou de Ribeirão Preto, então acho que talvez o R de Minas, né? Embora eu seja apaixonado pelo Rio de Janeiro, e tem uma coisa interessante, né? O paulista do interior sempre vai para o Guarujá, para o litoral norte, e a irmã da minha mãe morava no Rio. Então teve isso, as férias de 2 vezes por ano a gente pegava a Dutra de Galaxy 500, né? E ia para o Rio de Janeiro. Então Pode ser que tenha alguma pode coisa ser, aí, pode né? ser, Eu pode falaria que ser. você é Mas sou carioca, paulista. paulista, né? E eu tô aqui dando uma olhada já, olha, no meio do quintal, a piscina com ilustrações de Ana Laura Alvarenga, livro de André Luiz Oliveira e Rita de Fitas. Queria que você Uhum. falasse um pouco. Adorei a capa.
Esse livro, ele surgiu, né? Tudo é um pouco autobiográfico, né? Quando a gente escreve, a gente alia a ficção aí às nossas memórias afetivas, né? A minha mãe está com 82 anos, está viva. Ela tem uma casa aqui num bairro em Ribeirão que tinha uma piscina. E a piscina era o ponto de encontro ali lá na década de 70, né? Era um lugar especial, né? Onde as crianças se encontravam, os familiares conversavam. E os filhos foram crescendo, foram mudando, e aí a piscina se transformou num jardim. A piscina virou poesia. E então a história parte disso, né? De uma piscina que existia num determinado lugar e que o casal já não nadava mais e transformou a piscina num jardim. A partir daí a gente contou essa história, eu e a Rita, né? Mas vai além disso, né? Tem toda uma. Vou deixar um spoiler aí para vocês Tem darem uma olhada. os netos, as crianças sempre têm o poder de transformar, inclusive a vida dos adultos, né? Então tem aí umas aventuras no meio do caminho. Então é uma mistura de Legal. poesia com aventura, tá bem bacana. E o livro foi publicado pela editora Compor, o Grupo Lê de Belo Horizonte, onde eu tenho essa parceria incrível com a Rita de Fitas e a ilustradora Ana Laura Alvarenga, que também foi Maravilhosa, ilustradora maravilhosa a do Menino que ilustração, Andava muito sobre boa. Hipopótamos. Tem aqui uma aspas, olha, acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Manuel de Barros. Ah, sim. O quintal da infância, né? O quintal da infância é o maior Todo quintal mundo do tem, mundo. né, uma história, algo para contar do quintal da O infância, quintal da né? infância. E se o quintal tem piscina numa cidade quente como Ribeirão, melhor ainda, né? Tem muita história. As histórias estão aí, né? Nós somos feitos de história, né? Eu digo muito isso para as crianças, né? A gente é feito de história. É só você capturar aqui, capturar ali. Não necessariamente para escrever, mas perceber, se sentir pertencente, né, à raça humana, se sentir pertencente a um grupo de amigos, pertencente a uma família, né? Então, as histórias são poderosas. Como é que você lida, como é que você enxerga tudo isso que a gente vive hoje, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de tempo em tela, saúde mental das crianças, né? É um desafio para o educador nesse momento, e aí a tua vida se confunde com os livros, né? Isso é um desafio para você, fazer com que essas crianças leiam cada vez mais? É um desafio, né? Na verdade, é um desafio, não é um desafio tão novo, não, né? Porque a tecnologia já vem ganhando espaço cada vez mais, né? Cada vez mais. E eu também eu não sou, né? A tecnologia foi muito importante, inclusive, como eu falei agora há pouco, né? Para buscar os editores. Então, ela traz muitas coisas boas. A questão que me preocupa como educador porque assim, eu vejo a infância como a dimensão poética da vida, né? A questão das telas, o que preocupa, na verdade, é a criança desconectada do real, desconectada das experiências sensoriais, práticas, de brincar na areia, né? Na escola você consegue organizar isso de uma melhor maneira, né? Por exemplo, eu sou diretor de educação infantil, as crianças só vão ter aula de tecnologia a partir dos 6 anos, uma aula semanal, né? Então, aí a parceria é muito importante, né? Eu, às vezes, vou fazer uma entrevista com um casal que está chegando, não estuda na escola ainda, e às vezes o casal leva a criança, eu estou ali conversando com o casal e eles dão um celular na mão do menininho de 3 anos, ele vai se divertindo ali, né? Ao ponto que aí eu faço o contraponto, né? Tanto é que eu converso na biblioteca da escola. Não, vem cá, deixa esse celular aí, vem ver um livro, ó. Aí tem aqueles livros, né, de plástico, quando a criança é menor, essa coisa toda. Então é uma luta grande que a gente conta com a participação das famílias, né? Agora, enquanto escola, a instituição tem condições digamos assim, de delimitar, né? Até como regra da instituição. Então, na educação infantil não entra celular. Agora, também a gente não pode ser muito neurótico, né? A coisa da tela. Uma das perguntas que os pais fazem muito, nossa, aqui vocês não têm tela, não, né? E toda sala tem um monitor. Aí eu brinco assim, por exemplo, olha, um dos projetos pedagógicos que a gente desenvolve são, por exemplo, o guepardo felino mais rápido da savana, né?
A criança vai fazer um trabalho artesanal, a professora vai pegar fábulas e livros, né? E a criança de 2025 não vai poder ver na tela, no Animal Planet, o guepardo correndo, né? Então fica uma coisa meio um contrassenso. Então a gente tem que aproveitar esses recursos que existem, Claro, mas com parcimônia, né? Não pode ser claro. aquela escola que está chovendo, você põe a criança e passa um filminho qualquer. É a questão da curadoria, né? A boa utilização tem muito a ver com essa curadoria, seja o livro, o vídeo que você vai passar, né? Mas eu estive num congresso no Rio de Janeiro recentemente e estava lá o Anthony, o cara da geração ansiosa, eu não lembro o nome completo dele, e foi uma bela palestra. Ele desmistificou um pouco isso. Quando o pessoal se refere à tela, eles estão dizendo muito mais do smartphone, que é a criança ficar naquela relação meio zumbizesca com o Sim. smartphone. Mas a tela, né, um bom filme, um bom vídeo, né, pode sempre ser interessante se bem aproveitado, né, sem ocupar o tempo todo de uma criança que tem mais é que brincar, que experimentar. Nós somos a geração que acompanhou a geração analógica saindo Sim, para o sim. digital, né? Nós somos Uhum, dessa geração. sim. E não tem como correr do mundo digital. É isso que você falou, os excessos, né? Como que eu estou Exato. utilizando essa tela e para que eu estou utilizando essa tela? Uhum. Né? A gente sempre faz esse questionamento, né? Você filtra o que você consome, principalmente nos smartphones, né? No Uhum. celular, então tem Uhum. que ter essa preocupação também. Agora, você tem um timbre de voz muito bom. O escritor também ele é o contador de histórias? Não necessariamente, né? Eu acabei sendo um chaveirinho, o contador André é um chaveirinho do livro, O né? tio André. O tio André. Por quê? Aconteceu uma coisa muito engraçada. Em 2011, eu fui convidado para uma feira em São Joaquim da Barra, uma cidade próxima aqui a Ribeirão. Fui convidado na véspera. Não, deu errado aqui um negócio, você não pode vir. Lembro até hoje. Ah, a gente paga R$ 400. Eu lembro até hoje. Era um cachê bom? Para mim, que estava começando, não tinha livro, né? Não tinha sido publicado por nenhuma editora, eu falei, pô, vamos embora, né? E aí cheguei lá na Praça Central, um monte de crianças. E criança, eu convivo com elas, então eu tenho uma certa expertise ali, né? E foi muito interessante. Eu levei algumas coisas que eu uso no dia a dia com as crianças, umas brincadeiras que têm a ver com a linguagem, né? Também para não sair do tema da literatura. E foi muito legal, dei sorte. Estava inspirado aquele dia, foi um sucesso. A prefeita veio conversar comigo depois e a secretária da educação. Nossa, por que você não falou? Você é de Ribeirão, né, André? Puxa, foi muito bom. Se eu soubesse, né? É o Ziraldo que não pôde vir, né? Então você veio no lugar dele, né? Aí ela brincou comigo, fora a economia que a gente fez, né? Que devia, Ziraldo, uns 10 mil conto, né? Uma coisa assim. Aí esse dia, por que eu estou lembrando disso? Eu falei, puxa, eu tenho essa condição de interagir com o público, né? Então eu não sou, tem contadores de histórias fabulosas, né? Então eu não sou um estudioso da contação de histórias, mas eu me viro bem. Não vou falar que eu engano bem, eu me viro bem. E aí talvez junte um pouco o mosaico aqui dentro de mim, do meu avô que contava histórias, da minha mãe, das professoras que passaram por mim, algumas tão adoradas, né? Mas a gente, até para ser interessante, a nossa conversa com as crianças, né? A criança não vai curtir se for só um papo cabeça, Sim. né? Então você tem que ter ali, entrar no mundo da criança na perspectiva dos personagens. Então, para isso, você tem que fantasiar um pouco. Então, eu conto histórias, mas não sou aquele contador de histórias. Minha característica principal é colocar no papel, né? Quando a gente fala na neuropsicologia, né, a gente fala que a gente acaba sendo um reforçador quando a gente entra ali na Uhum. onda da criança, Sim, né? sim. Então, você tem essa habilidade, talvez, Uhum. por usar o palco e estar ali junto com elas todos os dias. Agora, vamos falar do menino que andava sobre os hipopótamos, né? Como é que você chegou a essa história? Essa história é bonita, você vai gostar, né? Aquilo que eu disse, a história por trás da história. 2020, nós estávamos voltando, as escolas estavam voltando, outubro de 2020, pós-pandemia. E como diretor, uma das minhas preocupações, e como sempre faço, estou sempre junto às crianças, não sou aquele diretor de gabinete, eu participo do dia a dia da escola, era a primeira semana ou segunda semana de aula, né? E aí eu falei, puxa, deixa eu dar uma olhada como está o recreio. Porque estava tudo muito estranho, né? Os adultos com máscara, as crianças com máscara, na verdade é um estorvo, né? Para criança pequena, você imagina, né? E nós tínhamos tirado os brinquedos do parque. O que é o oásis de um parque de escola? O baldinho, a colherzinha, né? Então você tinha lá o tanque de areia, um balanço aqui, outra coisa ali, mas você não tinha instrumentos para a criança usar aquele belo espaço, aquele espaço tão gostoso.
Então a gente estava preocupado com isso. Então eu desci, inclusive, para dar uma observada, né? Ver se o recreio estava alegre, se as crianças estavam criando novas maneiras de brincar, né? E de fato estavam. Aí eu até me lembro que tinha um grupinho selecionando gravetos, parecia que estava selecionando Piaget, selecionando os gravetos maiores, os menores, pedrinhas mais escuras, pedrinhas mais claras, mas enfim. Então a gente não pode subestimar a infância, né? Todos ali se virando. E eu cheguei num grupo de meninas, tinha alguns pneus fincados na areia, uma trilha de pneus. Um grupo de 5, 6 meninas brincando. Uma delas chegou para mim, tio André, eu duvido. Duvido o quê, Sofia? Que você atravesse esse rio pisando nas costas dos hipopótamos que estão dormindo. Elas estavam atravessando uma sequência de pneus fincados na areia. Na cabeça dela eram as costas dos hipopótamos que estavam dormindo, então a aventura aconteceu ali, né? É lógico que eu aceitei o desafio e eu lembro que eu até me emocionei, fiquei com o olho marejado, falei, puxa, a utopia não acabou, né? A gente está em 2020, né? Tecnologia, tudo, e a menina com essa capacidade de imaginar. Então, foi a partir dessa história que eu escrevi. E justamente pegando esse mote, eu tentei reunir, é como uma fábula, né? O reino do ao pé da letra, o reino dos utopinos. Então, contando rapidamente, só para ter uma ideia, uma família que morava no reino dos utopinos mudou-se para o reino ao pé da letra, que era um reino triste, cinza, né? As crianças não tinham apelidos, né? E um dos motes é o futebol. O pai do menino do Ícaro, que muda, ele é um narrador esportivo. Só que lá no ao pé da letra, como todo jogador tinha o nome inteiro, não tinha Pelé, Zico, Tita, Lusco, Fusco, né? É gol de Marcelo Aguinaldo de Albuquerque de Souza. E ele perdia a jogada porque os nomes eram longos, eram chatos, né? Então esse narrador é muito rápido. Ele foi para lá. E a família que tinha procedente né, dos utopinos, uma família sonhadora, que lia, alegre. E o menino Ícaro é o protagonista, né? Na sala de aula, na escola, ele vai descortinando a vida para os amigos. E aí é isso. Então é a ideia, né, onde você está? Você é da utopia? Você é do sonho? Ou você vai ficar aqui, né? Ao pé da letra é aquela coisa, bola é bola, peixe é peixe, e a conversa não desenrola, né? Ao passo. Então também é um livro legal para a criançada, até em relação à escola, porque trabalha muito com metáforas, com sentido figurado, duplo sentido, né? Traz um pouco desse viés aí de uma percepção que a criança que não lê hoje não tem mais, né? Porque fica lá só na tecnologia, aquela coisa mais pragmática, né? E aí Sem subjetividade, né? você teve a grata satisfação de ter esse livro como finalista, né? E aí? Foi. Ah, foi muito legal, né? Foi muito legal. Já faz uns 5 anos que as editoras, inclusive outras editoras, sempre mandam meus livros para participar do Jabuti, né? Esse, o meu editor Beto Junqueira, da Estrela, né? Ele falou, André, ó, nós vamos mandar, acho que tem chance, né? Falei, opa, fiquei feliz. Só deles, né, de uma editora que publica lá 50 livros por ano, né? Eles escolhem uns 4, 5 para encaminhar para participar. E eu estava fazendo a saída da escola. E eu sabia que tal dia ia sair, né? Então eu estava fazendo a saída da escola, fulano, não sei, oi, né? Recebendo as mães. Eu falei, uma hora deu uma acalmadinha, eu peguei meu celular, vou ver. Mas como nos anos anteriores, sem a menor expectativa, mas sempre aquele sonhar não custa nada, né? Claro. Quando eu olho, assim, entre os 10 finalistas, né? Entre os 10 semifinalistas, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, pega esse microfone aqui. Nossa, fiquei muito feliz, né? Putz, uma glória, né, poxa? E aí, tanto é interessante que dali uma semana tinha um outro anúncio que era dos 5 finalistas, de fato. Falei, já tá bom, né? Mas aí eu olhei e tava nos finalistas. Aí, gozado, foi mais impactante Do que aos do que 10. o dos 10 foi mais Ah, impactante do que os 5. Aí sim, nós fomos no evento, aí tem aquela coisa meio de Oscar, né? Abriram a cartinha, o envelope, eu, o editor, minha mulher e a ilustradora de mãos dadas, torcendo, mas infelizmente não deu. Foi o Cabo de Guerra do Ilan Brennan que venceu. Mas foi uma grande honra, nossa, uma grande honra mesmo. eu ia te perguntar, né? Talvez você não tenha
pretensão, né? Você não escreve nisso, mas, né, se é uma indicação, a gente fica na expectativa sempre de ganhar um prêmio. E ganhar esse prêmio para você será importante, será a cereja do bolo, né? Isso significa muito para você. Como é que você enxerga toda essa premiação? Então, até os pais, né? Foi interessante que deu lá nós colocamos no Instagram para eles, porque passou na Câmara Brasileira do Livro, né? Então, acho que os pais foram lá, alguns, estamos torcendo e não sei o quê, papapá. Mesmo sendo uma cerimônia, às vezes, chata no começo, muitos políticos falando e não sei o quê, né? Eu tenho muito, não é me contentar com pouco, mas eu tenho muito, sabe, olhando para a minha trajetória, Ranieri, que foi uma grande conquista. Mas é lógico que você tendo passado uma vez, você vai olhar com mais atenção ainda e talvez acreditando um pouco mais em futuras indicações, né? Mas agora tem aquela coisa também que diz que no Brasil vice não é nada, né? Então tem que ganhar, né? Foi uma grande honra, mas vamos ver, quem sabe mais para frente a gente tem alguma surpresa. Esse livro aqui, A Piscina, no meio do quintal, a piscina, em parceria com a minha querida Rita, a editora, ela acredita muito nesse livro. Então a gente fica. Ele é um livro mais recente do que o É, Hipopótamo? o Menino que Andava sobre Hipopótamos é de 23. E esse? E aí ele concorreu ao Jabuti de 24, né? Ah, Esse saiu faz uns 2 meses, mais ou menos. Foi lançado na Feira Mineira, né? Na Bienal Mineira do Livro, em Belo Horizonte. uhum. E vai ser lançado agora, né? Na feira da minha cidade, de Ribeirão Preto. Vou pedir para você ler alguma coisa daqui, dar um spoiler para gente. Vamos ver. Vou pegar uma parte aqui que eu gosto. Ah, aqui estão as crianças. É uma das brincadeiras da minha infância, né? A gente jogava pedrinhas, batia a cara na borda da piscina, fechava os olhos, enquanto os amigos jogavam as pedrinhas e a gente tinha que mergulhar para catar essas pedrinhas no fundo da piscina, né? Por mais estranho que parecesse, aquele buraco cheio de água havia se tornado parte da família, à espera de todos. Até o Peixuxa, de tanto acompanhar e observar os donos, tornou-se uma hábil nadadora. Na modalidade cachorrinho, é claro. E a gente fica aqui na torcida, então, né, no meio do quintal, a piscina do André Luiz Oliveira e a Rita de Fitas, né? Próximo prêmio Jabuti. Quero voltar Vamos aqui e ver. falar que Ribeirão Preto venceu o que o André venceu. André, como é que você quer se enxergar? Como é que você quer se ver daqui a 10 anos? Você já fez essa prospecção aí da sua vida? Você sabe que como eu trabalho com crianças há muito tempo, e eu tinha 23 anos, estava lá fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, só que eu já acho que faço bem melhor do que antes, com aquilo que eu estava falando, né, da experiência e tudo mais, eu ficava me perguntando, né, porque eu sempre trabalhei com educação infantil, então eu estava na saída chamando as crianças, e eu era um homem de 23, 24 anos, entregando o filho de um homem de 23, 24 anos. E como eu já intuía que essa seria minha vida, né, até o fim, trabalhando com crianças, eu ficava preocupado na época, né? Falei, nossa, eu tenho que ser uma pessoa que tem que estar sempre antenada, porque já pensou? Eu gosto disso. E aí, agora eu tenho 24 anos, 25 anos, entregando, né, para um cara contemporâneo a mim. E quando eu tiver 60 anos, né, eu tenho que, né, geralmente pais de crianças são pais jovens, né? Então, uma coisa que eu procuro muito, isso é uma alavanca, é um mote, mas eu sou muito curioso pela vida, né? Aquela coisa de gostar de acordar, ter o que fazer. A literatura, de alguma maneira, me salvou. Que legal. Salvou mesmo, sabe? De você ter objetivo, você ter um plano, né? As crianças me salvaram, né? Porque é um privilégio, né? Você conviver com a mentalidade infantil, no melhor sentido que a palavra sugere, com a mentalidade poética, é um privilégio, né? Do que usar gravata e ficar fazendo umas reuniões cansativas. Então, cada pessoa se encontra de um jeito. O meu lugar no mundo é esse. E o que eu me vejo, se me ocorreu agora, é a questão da saúde mesmo, né? Inclusive, um pouco além da saúde natural, uma saúde física. Porque, né? Como que eu vou agachar para fazer uns cânions com as crianças e não sei o quê? Então tem que me cuidar. Hoje, antes de vir aqui, fui para academia, né? Então eu faço a minha parte. Em relação à questão do escritor, assim, de verdade, eu não sou. Eu acho que é importante que o livro chegue, né? O livro nasce duas vezes, quando ele chega da gráfica e quando ele vai para o olhar de uma criança, para as mãos de uma contadora de história. Eu, assim, gostaria de continuar fazendo um bom trabalho, né?
é até feio o que eu vou falar, mas assim, é só uma analogia. Sabe aquela coisa de Roberto Carlos, que vai fazendo um monte de disco todo ano só por fazer? Não, eu acho que tem que ter né, a inspiração e aquela história fazer sentido. E outra coisa, para terminar, se eu puder, se eu não ganhar nenhum jabuti, né, e for mesmo esse escritor, eu sou um escritor, né, razoavelmente conhecido, né, mas não sou um medalhão. Mas se eu puder, na minha cidade, para os meus alunos, ser um portal para que as crianças leitoras cheguem nos grandes autores, para mim a minha missão está cumprida também. Bom, quero te agradecer, né, te desejar muito sucesso, que venham mais filhos, né? E se você tiver alguma página, algum arroba para divulgar, fica à vontade. Rapaz, eu tenho, mas eu não sei de cor. Coisa de escritor, Se né? colocar André Mas nos Luiz, livros tem o Instagram, tem um site bacana, André Luiz 5095, acho que é o meu Instagram, deve estar aí. tem Vamos por ver. aqui? Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. O Instagram, arroba André Luiz 9055. Pronto. Apareçam por lá, venham conhecer meu trabalho. Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer conversar com você. Papo bom, gostei muito. Bom, e assim a gente vai encerrando mais um programa Cultura e Saber. Espero que você tenha gostado. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.